Olá, eu sou a professora Elisângela Martins e estou aqui com vocês para mais uma aula de arte. E hoje nós vamos falar de uma arte dos nossos antepassados, né? Nós vamos falar da arte indígena. Para falar da arte indígena, nós vamos precisar primeiro entender um pouquinho da vida indígena, né? Então vamos lá? Vamos falar um pouquinho de arte indígena? Para falar dessa arte tão bonita e tão antiga, nós precisamos conhecer como que foi, como que é a vida indígena, como que eles chegaram aqui. Então, vocês sabem que os índios foram os primeiros habitantes do Brasil? Isso mesmo. Lá em 1500, quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses, nós já tínhamos aqui os índios, que eram os habitantes do Brasil. Então, os índios foram os primeiros habitantes do Brasil, gente. Eles já estavam vivendo nas nossas terras, eram mais de 5 milhões de índios em todo o Brasil, aproximadamente, né? Então, tinham muitos índios que habitavam o nosso Brasil. Olha aqui, o nosso mapa brasileiro, aqui todo cheio de índio, né? Era isso aí. Os índios estavam presentes em todos os estados do nosso Brasil. Olha que lindo. É uma imagem até para a gente refletir e valorizar a arte indígena, que é muito antiga e que está presente e veio agregar as artes, né, as demais artes, as artes europeias, as artes portuguesas que vieram para o nosso Brasil. Nunca deixou de ter uma característica de arte indígena porque ela já estava presente no nosso país. Olha, para compreender a arte indígena, as suas diversas maneiras de ser, porque na arte indígena, gente, eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte: não existe uma arte, uma linha única, não existe definição para um único tipo de arte, porque ela depende muito da tribo, da característica dessa tribo, porque cada tribo tem um jeito de se comportar, de ser, tem costumes diferentes. Então, essa arte, ela modifica-se muito. Mas o que é interessante e que é preciso que a gente lembre-se o tempo todo, que tem um ponto em comum em todas as tribos. Eles usam elementos naturais para fazer a cerâmica, as plumagens. Então, o uso do natural, das plantas, da natureza onde eles vivem, está presente em todas as artes indígenas. Gente, é muito interessante isso. Eles fazem da natureza a arte, e essa arte também serve para o seu uso no dia a dia. Não é apenas uma arte que vai enfeitar lá o seu espaço, não. Eles fazem uso, né, no cotidiano deles dessa arte. Eu acho muito interessante isso dentro da arte indígena. Esses aspectos individuais de cada tribo está muito ligada às pinturas corporais. Por exemplo, cada tribo ela tem um símbolo lá. Então, na pintura do corpo, quando os índios vão pintar seu corpo, cada um pinta, faz traços de acordo com o seu interior, a sua individualidade, que quer mostrar o seu eu. Mas uma presença constante sempre é aquele símbolo ali da tribo, né? Que eles têm. Toda a pintura de todos terão aquele símbolo. É bacana também lembrar o seguinte: todas essas pinturas, elas são especiais. Eles fazem essas pinturas quando tem festa na aldeia, eles fazem essas pinturas quando tem culto, né? É uma cerimônia. Então, é um ritual para eles. É uma forma que eles têm de se expressar, como se fosse uma roupa linda que eles vão usar naquela ocasião especial. Então, isso é muito válido ressaltar. Vamos falar um pouquinho também das plumagens que eles usam. Gente, essas plumagens, nós vamos ver à frente, eu separei uma por uma, né, do conteúdo que está aí, nós vamos falar das plumagens, das cestas. É interessante que eles usam de animais, mas eles não matam, não caçam os animais para usar aquela plumagem. Eles preservam o meio ambiente, preservam a natureza no qual estão envolvidos. Eles vivem ali.
Eles andam pelo espaço, pela floresta, e os pássaros, eles perdem as plumas, eles trocam as plumas. E aí eles vão recolhendo aquelas penas do meio ambiente ali, da natureza, e levam para sua tribo, e lá eles usam ela tanto na sua forma natural, quanto fazem a pigmentação. Olha que bacana, né? Eles vivem no meio, usam o meio ambiente e preservam o meio ambiente também. Isso é muito bacana. As cerâmicas é muito usada, gente. As cerâmicas, eles fazem uso dela para guardar mantimentos. Eles fazem uso dela para água. Então, a cerâmica é feita do próprio barro, que a gente vai ver à frente também. Então, assim, eles usam essas artes deles como instrumentos para dentro da sua oca ali, da sua casa, e usam para guardar mantimentos. Assim também é feito com as cestarias. Essas cestas que eles fazem, eles usam também em casa, feitas com palhas que eles colhem ali no meio ambiente. Olha, prestem bem atenção, crianças. Eles recolhem essas palhas lá no meio ambiente. Normalmente elas já estão secas. Eles não destroem o meio em que eles vivem, porque eles precisam dela para continuar vivendo ali. Deu para entender? Tem também as danças, os rituais, as músicas. Então, vocês já puderam observar, ver bem que a arte indígena brasileira ela é bem diversificada. Vamos falar um pouquinho agora de cada uma em específico. Vamos lá para a pintura corporal indígena. Os índios, eles pintam o corpo em diversas ocasiões. Eles pintam para uma festa, eles pintam para um cerimonial, né, que tem ali dentro da aldeia. Eles pintam o seu corpo para ir caçar. Antigamente, quando existia conflitos entre os índios, eles também pintavam o seu corpo. Então, essa pintura corporal, ela faz parte da identidade indígena, né? Ela está inserida no dia a dia do índio. Agora, gente, vamos falar também da cerâmica indígena. Essa cerâmica indígena, ela é feita do barro, né? Da terra, da argila, que eles pegam ali no meio ambiente. Vale ressaltar que o índio pega na natureza apenas o suficiente para a sua sobrevivência, para os seus artesanatos, né? Eles não fazem disso um comércio. Então, eles usam para a sua casa, o seu lar, sua tribo. Então, eles usam esse barro, essa argila. Tem um processo que eu vou explicar numa próxima aula para vocês, de como é feito essa cerâmica, através da argila. É bem bacana, bem interessante. A plumagem indígena, nós já falamos, eu vou repetir, que ela é tirada dos animais, né? Aquelas que os animais vão perdendo ao longo da sua vida, vão trocando, na verdade, suas plumas, e o índio recolhe para fazer os seus enfeites de cabelo, os brincos. Gente, nessa plumagem, eu queria deixar claro para vocês o seguinte, que os caciques usam um tipo de plumagem para se diferenciar, né, da autoridade. As mulheres, as crianças, então, o que eles fazem com essas plumagens é de acordo ali, a sua importância a sua identidade, na verdade, dentro da tribo, né? As crianças usam um tipo de plumagem, o cacique usa outro tipo, as mulheres, né? Então, são diferentes tipos de plumagens para diferentes tipos de pessoas ali dentro da tribo. As máscaras indígenas, elas fazem questão de ser pintada pelas mulheres, né? As mulheres fazem essa questão de pintar, é um trabalho delas, e elas usam muito nessas máscaras indígenas representar a natureza. Os traços, né, gráficos dessas máscaras, elas são de forma que representam o espaço em que elas vivem, o natural, a natureza. As cestarias indígenas são cestas que eles fazem para guardar as coisas em casa, a roupa para levar para o rio para lavar. Então, eles usam essas cestas feitas de palha que são também colhidas na natureza. A dança indígena. A dança indígena, ela é minuciosamente preparada para um ritual, para um cerimonial que vai ter ali naquela tribo, e sempre tem ali o cacique que dá início, que coordena aquela dança. Tem algumas danças, gente, que só os índios participam. E já tem outras danças que as crianças participam,
vai daquela cerimônia que está acontecendo naquele espaço ali da tribo, que cada um participa ou não. As esteiras indígenas. Essas esteiras indígenas seriam o mesmo que hoje, gente, os nossos colchões. Eles fabricam as esteiras de um material chamado taboa, que é uma palha que tem lá no seu meio natural das coisas, né, lá no meio ambiente. Então, os índios pegam essas palhas, né, essa taboa, como é conhecida, e faz as esteiras onde eles deitam, eles fazem rede dessas esteiras. Então, antigamente, não existiam os colchões. Então, essas esteiras eram a única forma confortável que tinha das pessoas dormirem. Inclusive, os próprios portugueses que vieram de Portugal para o Brasil dormiam nessas esteiras. Gostaram disso? Muito interessante, né? Aqui, mais uma vez, falando sobre a pintura corporal indígena, que é uma arte brasileira. Quero falar aqui para vocês que ela é uma arte brasileira mais representativa dos índios. Isso porque ela não busca apenas um valor estético, mas assim a transmissão de valores culturais de cada tribo. Ou seja, essa pintura representa também a tribo. Cada tribo ali é representada pela pintura corporal do índio. É uma forma deles expressarem a sua cultura, o seu valor ali dentro da tribo. Ela é muito utilizada, como eu disse, durante os rituais e principalmente como uma forma de diferenciação dos grupos, identificando a posição hierárquica das entidades mais importantes na tribo. Ou seja, eles fazem questão dessa hierarquia, né? De representar os seus antepassados, de valorizar e de respeitar, né? Por exemplo, o cacique. O cacique tem uma pintura diferenciada dos outros. Por quê, né? É uma questão de hierarquia. Aqui eu trouxe para vocês uma índiazinha bem bonitinha, cheia de pluma. Olha as plumas aqui, a pintura corporal. Porque eu queria mostrar para vocês isso aí. Que ela está aqui com um arco na mão, né? Vocês podem ver. E ela está representando muito bem aí, através da sua pintura corporal. E a plumagem, ela está representando como uma índiazinha se veste, se pinta. Aqui, mais uma vez, olha que imagem linda, que imagem forte. Essa pintura corporal, muito expressiva. Olha que eles fazem uso da natureza para pintarem seu corpo. Isso aqui, né, mostra claramente como que o corpo deles ficam pintados. É realmente uma arte. Eles fazem do seu corpo uma obra de arte. Olha aqui, agora tem um índiozinho também para os meninos. Mais uma vez, as plumas, né? Você vê que aqui as penas foram usadas nas roupinhas e aqui na cabeça do índiozinho. E muita cor, gente, né? Essa pigmentação que eles usam nas penas que eles pegam lá no meio ambiente, que eles pintam também com os recursos naturais extraídos da natureza. Eu quis deixar aqui para vocês uma aldeia, né, indígena, uma oca. Nós temos aqui bem no centro uma oca indígena. São feitas de palhas colhidas lá da natureza, né, seca e muito bonita, né? Espero que você esteja gostando. Mais uma vez aqui, eu falei lá na frente da esteira. Então aqui é a esteira sendo feita com a palha seca já. Lembrem, vocês conseguem se lembrar que lá no início eu disse que faz a esteira da taboa? Isso aqui é a planta taboa, que ela é colhida, vai secar, vai virar uma palha e vai fazer aquela esteira. Aí a esteira prontinha. Gostaram? E isso era o colchão que se dormia antigamente, eram as esteiras, que os índios ainda usam hoje para dormir. Eu vou ficando por aqui. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, se inscreva no nosso canal no YouTube, SMED GV, e fique ligadinhos nas aulas para aprender um pouco mais. Um beijo e até a próxima!